Olá, boa noite, Mari, boa noite, Fabrício. Boa noite. Boa noite, Paula. Olá a todos, eu sou a Paula Zwicker, eu sou produtora cultural. Pela primeira vez vou fazer minha autodescrição, porque hoje o papo vai ser sobre audiodescrição. Eu sou uma mulher por volta dos 40 anos, de pele branca, cabelo preto liso, com uma gola alta preta. Ao meu fundo eu tenho uma prateleira, mas que talvez esteja um pouquinho desfocada. Bem, acho que é isso para uma primeira audiodescrição. Gostaria que vocês se apresentassem, Fabrício Branchini Beltramini e Mari Sabino. Começa a Fabrícia, então. Ela falou seu nome primeiro. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Fabrício. Bom, eu sou um homem branco de cabelos castanho claro, já meio grisalhos. Tenho olhos azuis, barba no mesmo tom que os cabelos. Estou com óculos de grau de aros vermelhos. Estou com uma camisa azul e atrás de mim uma prateleira cheia de souvenirs e um quadro com diversas fotos. Eu sou a Mari Sabino, sou branca, tenho os cabelos castanhos, claros na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos. Hoje estou com uma blusa regata preta com detalhes em branco. Atrás de mim, uma parede com um quadro de fotos, um sofá e uma mesa com objetos. Gente, fica muito claro como é mais fácil para vocês fazerem essa audiodescrição, né? Para mim foi a primeira vez, mas eu espero que até o final da nossa conversa eu consiga entender melhor e nas próximas estarei mais pronta para me autodescrever. Muito obrigada pela conversa hoje. Eu sou produtora cultural e pela Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, acessibilidade ganhou uma força muito nova, né? Ela já vinha ganhando uma força, principalmente em projetos culturais, mas nessa lei a gente vê a acessibilidade sendo requisitada de ser descrita no plano de trabalho dos projetos, não só no plano de trabalho, mas também tem um espaço muito maior para os profissionais de cultura que têm algum tipo de deficiência também, com uma garantia de projetos que vão ser contemplados com essa lei. E aí eu queria bater um papo com vocês, porque a acessibilidade e a democratização do acesso são as duas coisas que os produtores, na hora de escreverem o projeto, têm mais dificuldade. E com vocês eu gostaria de conversar especificamente sobre acessibilidade e sobre audiodescrição. Então, eu queria começar com uma pergunta. O que é uma comunicação acessível? Uma comunicação acessível é uma comunicação para todos compreenderem a mensagem, independente do perfil da pessoa, do grau de conhecimento técnico, de conhecimento cultural. E esse acesso da comunicação, ele se dá através de diferentes recursos. Então, hoje você tem os mais importantes, mais conhecidos, são a audiodescrição, que a gente fez aqui, que é voltado para pessoas com baixa visão, deficiência visual, pessoas também disléxicas, com um grau de intelectualidade, de repente, que necessita de um pouco mais de compreensão. A gente tem a Libras, que é a nossa língua de sinais, né, brasileira. Nós temos legendas, a legenda para surdo e ensurdecido. Então, são formas, são recursos que a gente chama que auxiliam essa comunicação para todos. Você falou uma coisa, você falou surdos e ensurdecidos. Queria que vocês explicassem, ou o Fabrício explicasse qual que é a diferença de surdos e O ensurdecidos. surdo, a pessoa que nasceu e não escuta, obviamente, tem problemas auditivos, e ensurdecido, as pessoas que perdem a audição ao longo do tempo, ou seja, por um problema, por uma doença, ou por causa da idade avançada. Tá? Então, também acabam se beneficiando de recursos, por exemplo, como a legenda, como a LSE, linguagem para surdos e ensurdecidos, onde a gente tem, além das falas, a gente tem a descrição, vamos colocar entre parênteses, dos sons, que às vezes são elementos-chave para o entendimento da trama, do contexto. E só até para complementar um pouco do que a Mari falou sobre a acessibilidade, a gente falou muito para pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva. Agora, a acessibilidade é o acesso à informação.
Então, a gente pode dizer que todo mundo é usuário de um sistema acessível quando assiste a um filme com tradução, com legenda, por exemplo. O filme está sendo passado num idioma que a gente não conhece, né? Ou conhece, mas não tem aquela perfeita entendimento, e o seu entendimento se dá pela tradução que você está lendo. Tá? Então, esse também é um tipo de acessibilidade. É uma acessibilidade para que não necessariamente pessoas com deficiência precisam, ok? Então, todos nós temos algum um grau, assim, uma necessidade de acessibilidade, vamos colocar assim. Nossa, adorei isso que você falou. Acredito que ficou muito claro, né? A gente poder ter acesso a um filme de uma língua que a gente não fala. A gente também está precisando de acessibilidade, De né? E acessibilidade, a legenda nos perfeito, assiste nisso. exato. E me fala um pouquinho, vocês dois são da Para Todos Verem, né? Que é o nome do trabalho de vocês, da empresa de vocês, enfim. Conta um pouquinho mais pra gente, dá para todos verem? Bom, nós surgimos com esse nome através também da inspiração da hashtag, que hoje a gente tem várias nas redes sociais que trazem para todos verem, para descrever para você. São formas de levar a comunicação com uma descrição um pouco a mais, com esse acesso, como o Fabrício falou, né? Somar um pouquinho a comunicação para que ela chegue a mais pessoas. A gente começou o nosso trabalho em 2018 para 2019, fortalecendo aí a audiodescrição de projetos culturais, eventos. A gente conseguiu trabalhar inicialmente com audiovisual, fizemos alguns trabalhos da audiodescrição direta para cinema, ganhamos um prêmio, um curta-metragem na audiodescrição. A partir daí, tivemos um interesse maior em ampliar essa audiodescrição também para o teatro, levar para óperas, visitas guiadas, que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês. Então, a Para Todos Verem hoje, ela trabalha com o que a gente está falando aqui, que é comunicação acessível. E aí vamos prestar uma certa consultoria também, muitas vezes, para o cliente, daquilo que é necessário em determinado produto de comunicação, né? Então, em determinadas situações, a gente leva a legenda, libras, audiodescrição, precisa de braille, material em braille, que ainda é utilizado também. Então, esse trabalho todo a gente tem realizado junto aos produtores culturais e empresas também interessadas em ampliar a comunicação. Eu ia perguntar para vocês sobre quem é o cliente que mais procura vocês, qual que é o tipo de projeto que vocês mais fazem. Mas como a gente está falando aqui sobre projetos culturais e você já me deu alguns exemplos, queria que você me contasse um pouquinho assim em geral e nesse recorte de projetos culturais. Conta um pouquinho do que vocês já produziram, o que que vocês fizeram, um pouquinho mais dos desafios também que vocês já enfrentaram fazendo projetos. Não, perfeito, Paula. A gente conta, mas assim, só um adendo aqui. É muito bom a gente poder falar com quem está fazendo produção cultural e sensibilizar o público, tá? Porque esse nosso trabalho, ele tem que ser pensado logo do começo. Ele tem que ser pensado logo da concepção do projeto, tá? Porque o que a gente mais faz hoje é adaptação. Hum, A adaptação de uma coisa que não foi pensada com acessibilidade antes. Então, quando nos chamam, a gente fez até está atendendo um cliente que tem uma banda de folk francês, tá? Um tipo de jazz que francês, e diferente. eles vieram assim falar, pô, como é que eu amplio, como é que eu levo para mais pessoas não só o meu show, mas também a cultura, a dança e uma roda de palestra, o que que a gente pode fazer a mais? Ou seja, ele está pensando nas pessoas com deficiência desde o do início, né? Isso é muito importante, né? Até muito obrigado assim por essa oportunidade de a gente poder falar sobre isso, né? E mobilizar assim seu público sobre essa necessidade, tá? E sobre os projetos, são os mais diversos. A gente começou na área artística porque a gente já transita há muito tempo, a Mari é atriz, eu sou ator, eu sou cantor, então a gente já tinha colegas nesse meio, a gente, é, particularmente, eu consumo muito produto cultural desde sempre, e eu vejo que
pessoas com deficiência visual não têm o mesmo acesso que eu. Isso, para mim, parte do coração. E eu vejo quanto é importante esse nosso trabalho para a gente levar todo esse conteúdo, toda essa diversidade para o máximo de pessoas possível, né? E se existe uma barreira, a gente vai trabalhar para dirimi-la e poder levar a arte para mais pessoas. E quanto aos projetos culturais, são os mais diversos. Tudo que você imaginar que a gente tem de teatro, cinema, exposição, de eventos culturais, eventos sociais, tudo que é pensado para a pessoa, né, é, a gente tem que levar também para quem tem algum tipo de deficiência. Tá? Então, na nossa mão, projetos que passaram para nós foram os mais diversos que você imagina. Desde a gente já levou acessibilidade para a ópera, a gente já levou para show de rock, fizemos dos Paralamas do Sucesso. A gente já fez o Carnaval de São Paulo por 2 anos seguidos, que foi um desafio absurdamente grande. A gente pode até falar mais sobre isso, mas o desafio da gente pegar a pasta da escola de samba, entender como é que o diretor escolheu aquele enredo, como é que ele desenvolveu e como é que a gente vai passar todas aquelas cores do carnaval para quem não enxerga, né? Então, isso daria um programa especial só sobre isso. E, enfim, a gente tem demandas também para feiras de games, por exemplo, a CCXP, que a gente participou, levou videogame, trabalhou com uma ONG que leva acessibilidade para pessoas com deficiência visual, para quem jogava game, para quem nunca viu um videogame, nunca ouviu, nunca, assim, não consegue pegar no joystick por causa de uma deficiência física, né? Ou para quem perdeu um desses membros e teve que precisar de alguma adaptação. Trabalhamos com uma ONG especializada nisso para levar personagens de games famosos, assim, explicar como é que são esses personagens. Enfim, são tudo que é imaginado para a gente está lá e consegue acessibilizar e expandir para todos os públicos, basicamente em todos os âmbitos. Está bem completo tudo que o Fabrício falou, nossa jornada aí desde 2018, e entender que esse é um processo muito importante, como o Fabrício mencionou, do pensar desde o início nessa concepção, né? O que que a gente pode fazer e como levar. Porque quando a gente fala de cultura e a gente pensa, né, na obra, quando você vê os produtores, o pessoal que já está ali na criação do cenário, do figurino, de todo o imagético, principalmente, que é o que a gente trabalha, pensar como é rico, né? E como essa riqueza de informação pode chegar às pessoas que não enxergam. Então, esse processo é muito legal da gente pensar junto, e o nosso trabalho tem sido esse também, o conversar, e essa oportunidade aqui para vocês de pensar junto no projeto, como chegar, como a contemplar as pessoas com deficiência visual, auditiva, como fazer com que elas se sintam na imersão de toda essa criação, né? Que isso é o mais legal, e não virar só uma adaptação, que é o que muitas vezes acontece. A gente recebe a obra totalmente pronta, com uma data específica, naquele momento tem que chegar ali a informação para um grupo X e acabou. E a gente acaba perdendo essa oportunidade de diálogo pré, né? De entender um pouquinho mais da obra e aí criar junto opções que vão somar nessa acessibilidade. Muito interessante isso que vocês falaram, que em princípio vocês estão trabalhando muito mais para apagar o fogo e resolver os problemas daquilo que não foi pensado e não foi feito. Fabrício, você me encheu de assim, eu fiquei pensando, gente, que desafio realmente, né? O carnaval, com essa explosão de Uhum. cores, de materiais, texturas. Bacana saber, mesmo que você tenha falado um pouquinho, deu a entender, eu entendi que vocês tiveram um trabalho de pesquisa prévia, então eles contrataram vocês antes, vocês tiveram acesso a esse universo criativo, né? Os bastidores da criação de cada Perfeito, escola. É isso, né? perfeitamente. Assim, desculpa. Não. Não, E só para. É que você me deu um gancho aqui, você falou da preparação do roteiro, tá? Isso que a gente falou do carnaval, que o carnaval é muito intenso esse roteiro, e a gente tem outras escalas em todos os produtos que a gente leva também.
é muito importante o audiodescritor conhecer a peça. Ele vai fazer uma peça de teatro, por exemplo. Na Ah, peça de teatro, nós temos que ter a gravação da peça, nós temos que ter o roteiro da peça, porque a gente vai ter que pegar todas as informações visuais que são importantes para o entendimento daquela trama, daquela cena. E tendo e o desafio, a gente hum, tem muitos detalhes que a gente quer passar e às vezes a gente não consegue. Então, um desafio é você fazer toda essa informação e depois o outro desafio é ver quão elegante a gente tem que conseguir deixar, porque às vezes a gente tem um trechinho de fala que é entre um ator e o outro. E entre um ator uhum, e outro a gente tem que colocar uma frase, alguma coisa que vá fazer sentido aquela trama. Tá? Então, o roteiro é um trabalho prévio, necessário para a atividade e importante, né? Tem uma máxima da acessibilidade que fala nada para nós sem nós, que é a pessoa com deficiência, ela tem que participar desse processo. E no processo da audiodescrição que a gente leva para todos esses programas, esses produtos que a gente comentou, a gente tem sempre uma pessoa com deficiência visual na função de consultor. Ela tem um devido estudo profundo para, daquela experiência dela, ela poder levar, nos ajudar, né, nessa construção desse roteiro, de forma que aquele roteiro vai se tornar o mais inteligível possível para o maior número de pessoas com deficiência visual. Então, tem o nosso trabalho, a gente entra com a visão, entra com o nosso background artístico, técnico também, mas tem a presença da pessoa com deficiência especializada para a validação desse roteiro, para a construção desse roteiro junto, para a gente levar para as pessoas com deficiência visual. E aí os desafios são os maiores, desde uma audiodescrição de um post na internet, onde você tem uma imagem uau. estática, até uma ópera ou uma audiodescrição de um show ao vivo, ou você apresentar que nem um trabalho que a gente tem muito orgulho de ter feito, apresentar a cripta da Catedral da Sé, para quem nunca enxergou, fazer uma espécie de uma visita imersiva àquele local e mostrar, né, para as pessoas o que a gente está vendo, o que tem de assim para aquilo que nos toca, né, a gente sem nenhuma inferência levar esse tipo de experiência para as pessoas, para elas se emocionarem da forma que elas acharem que devem, assim, acharem que podem, conforme elas percebem. Então, eu fico falando assim, é muito gratificante o trabalho, eu fico muito empolgado. Nada para nós sem nós. Exato. Que desafio, né? Eu fiquei pensando, eu trabalho com fotografia, né? E na Uhum. fotografia você tem um recorte daquilo que você vai ver. Quando você faz a fotografia, você está recortando aquilo, né? Você está enquadrando. Fiquei imaginando vocês fazendo esse trabalho com a peça Uhum. de teatro, né? Como é importante você saber se tem um punhal em cima de uma mesa, você tem que também criar um roteiro descritivo daquilo que é importante, né? Exatamente, Exatamente. exatamente. Então, agora eu vou para uma pergunta que vai um pouquinho mais para o prático. Uhum. É, eu sei que muitos desses projetos, eles, graças à lei, né, eles estão sendo obrigados, né, que é uma coisa boa, eu acredito, de construir a acessibilidade do início. E isso inclui apresentar com um plano de trabalho o que será feito de acessibilidade nesse projeto. E os projetos são os mais variados, assim, tem também, como você falou, mas os projetos da, da Política Nacional Aldir Blanc, esses editais vieram com, assim, uma gama muito grande de segmentos que são atendidos, do HQ, cosplay, teatro, dança, música, artesanato, tem muitas coisas, projetos em economia criativa. Como que esses produtores fazem para acessar vocês? O que que eles precisam, o que que vocês precisam para... Vocês pensam um projeto junto com eles? Vocês passam um orçamento? Como é que funciona isso? Quando é possível da gente pensar junto, é ótimo, como o Fabrício mencionou dessa banda, né? Foi muito legal porque a gente começou já o processo
de inclusão, né? A inclusão da acessibilidade em toda a criação. Então, tem situações em que a gente consegue trabalhar junto, e aí explica um pouco qual é a estratégia, né? Como que chega a realizar o trabalho. Então, nesse caso, vai ser num ambiente aberto, vai ser num ambiente de teatro, vai ser para um público infantil, vai abranger quais temáticas. Então, tudo isso também vem para o nosso lado da acessibilidade, até para a gente entender o lado também de imersão de roteiro e o que é necessário de equipamento. Aí, uma parte que é importante a gente deixar para o pessoal aqui é o seguinte: a gente tem várias formas de levar audiodescrição. Então, se você tiver, por exemplo, no teatro, ao vivo, como a gente já falou aqui, eu preciso que essa pessoa acesse a audiodescrição através de um recurso do receptor de um fone de ouvido. Então, a gente leva, de repente, uma cabine acústica para isolar a nossa voz, né? No caso do carnaval, por exemplo, foi todo aquele barulho, né? Não isola 100%, mas isolou o máximo possível, e a gente tem o microfone adequado, tem o equipamento adequado, a mesa técnica, um técnico de suporte. Então, tem toda uma equipe por trás, né? Como o Fabrício mencionou, a consultora, o audiodescritor que faz o roteiro, nem sempre é o audiodescritor que vai no dia fazer a narração. Então, tem todo um processo. No dia, no ao vivo, essa narração pode ser feita diretamente sem a cabine também. Então, eu vou acompanhar uma pessoa, somente uma pessoa com deficiência, vou acompanhá-la numa visita guiada, você ali, o sopro, né, que a gente brinca também no idioma. Vou fazer esse trabalho? É possível? É possível. Então, esse diálogo pré ajuda muito, Paula, para que a gente entenda a demanda. E entender a demanda também é custo, né? E esse É, custo fica muitas vezes perdido quando a gente só faz uhum, adaptação. Então, chega um projeto que foi aprovado, e aí chega para nós e fala: nossa, mas aqui para tentar resolver nesse ambiente que você tem, nessa situação que você tem, dá para atender X, né? Dá para atender com essa tecnologia ou não dá. Hoje você tem aplicativos que fazem transmissão da audiodescrição, tem o trabalho remoto. Na pandemia, o Fabrício mencionou do show do Paralamas, nós fizemos através de uma rádio. A rádio da ONCB, das pessoas com deficiência visual, que é da equipe, a equipe tem deficiência visual, né? São locutores, são técnicos, e eles proporcionaram a audiodescrição chegando na casa de cada um através da rádio, e a gente entrou de casa através do computador, de uma plataforma específica. Então, há várias formas de você atender. Eu preciso atender Brasil todo, como que eu faço? Vamos fazer online, mas aí tem que ter uma câmera, filmar essa peça, transmitir ao vivo. Então, tem várias formas de levar a audiodescrição, assim como Libras. A gente poderia ter uma intérprete aqui junto, fazendo ao mesmo tempo que a gente está falando, né? Então, uma janelinha aqui. Então, há várias formas de levar. No filme, a audiodescrição gravada, manda linha de áudio, o produtor consegue fazer a sincronização, mixagem toda. Então, esse trabalho tem que ser pensado junto, muitas vezes não acontece, né? São projetos até que já estão num processo já de produção e de repente na lei só vai ampliar, vai levar para outras cidades, aí a gente acaba adequando. Mas é importante para o produtor entender que essa demanda, principalmente da audiodescrição, ela exige essa preparação de roteiro, a consultoria, o trabalho ao vivo, né? E os equipamentos, que oneram também no preço, né? A gente tem que pensar em tudo isso, e muitas vezes, e o principal, na divulgação, que é uma uhum. outra questão, Paula. Não adianta, a gente até tem um artigo sobre isso, sobre pensar inclusivo. Eu escrevi também um artigo sobre eventos, que é a minha área de formação, onde eu tenho um público que eu preciso convidar, então convido, né? Não é esperar ele chegar sem convidar com acessibilidade. Então, eu preciso da audiodescrição no convite, eu preciso da acessibilidade, Libras, legenda, no convite. Esse convite pode ser por rede social, pode ser um convite em braille, pode ser um convite até falado, né? Que a gente já fez muitas vezes. No carnaval, nós mandamos por WhatsApp para um monte de gente um convite falado, convite sonoro, que a gente chama tecnicamente. Então, não adianta fazer tudo bonitinho e não colocar lá que o convite também
vai ser feito assim. Então, pensar nisso, né, gente? Porque fala assim, ah, mas como é que eu sei se vai ter público? Se eu não convidar, não vai ter público. E aí o cego, geralmente ele não sai porque sabe que não vai ter audiodescrição. Aí o produtor fala, não tem como ninguém vem, eu não vou fazer. Então vira um ciclo vicioso, né, que a gente tenta quebrar, tá? E a Mari colocou muito bem com tudo que ela falou. Tem desde aquela parte artística, que enche os olhos, que a gente quer trabalhar junto desde o começo, e tem a parte da infraestrutura, que ela é muito onerosa, como a Mari bem colocou. Eu só complementando, tem muita gente que às vezes escreve o projeto cultural e ele entende a acessibilidade como Libras, única e exclusivamente, porque é o meio mais Sim. difundido, a gente vê na TV, mas nem todo mundo conhece a audiodescrição. Aí, com a verba de Libras, eles nos pedem, falam, olha, eu precisava colocar audiodescrição também. Eu falei, olha, nós temos um processo onde entram o roteirista, o consultor e principalmente o equipamento. E o equipamento acaba inviabilizando muitas vezes essa adaptação posterior. Por isso, dessa necessidade da gente conversar logo do começo, tá? Já na concepção do projeto cultural. Além de não pensar a audiodescrição ou a acessibilidade do começo, qual seria um outro grande erro que o produtor cultural geralmente comete que ele não pode cometer? Existe Ai, alguma coisa que a gente fale, que se a gente falar está errado? Algum termo que vocês escutam ou alguma outra coisa, alguma outra dica assim de não, o que a gente não pode cometer de erro? olha, eu puxaria um pouquinho para a questão da estrutura, né? Ontem mesmo a gente comentou com um cliente em relação ao acesso ao local. Então, lindo, perfeito. Pensei em todo o acesso lá no teatro, tem audiodescrição, ou vou fazer uma visita guiada na feira, mas como a pessoa chega até lá? E aí é um trabalho que a gente tem feito bastante também, que é a panorâmica. A visita guiada não é só no espaço, ela também é o antes, é entender que, como eu chego, existe um transporte até lá, a sinalização, né? As pessoas esquecem do piso tátil, muitas vezes é importante. Tem espaço que já tem espaço que não tem banheiro adaptado, tem espaço que a localização é difícil o acesso, então a gente precisa pensar como que eles vão chegar lá, né? E não é só a questão do financeiro, do ingresso gratuito. Muitas vezes eles pagam o ingresso, eles podem pagar o ingresso, mas como que eu levo, né? No carnaval, por exemplo, é tudo fechado em volta, até para nós que vamos trabalhar, né? Para quem vai visitar. Mas a gente tem a preocupação de falar, olha, do metrô vai ter uma van que vai levar você, e essa van não necessariamente é só para adaptada, ela tem uma van para todo o público, mas eu preciso avisar que tem essa van, né? Eu preciso mostrar esse caminho. Então, eu acho que é isso. Agora, em relação à terminologia, uma que é importante a gente dizer que está mais democratizado, né? Mas é importante as pessoas pesquisarem um pouquinho. A gente falou aqui em cego, surdo, não há problema em falar assim, né? O que a gente percebe mais é a questão pessoa com deficiência. Isso é o Uhum. mais importante de se falar. É o termo correto até para escrever no projeto. Então, nesse projeto contemplará o acesso a pessoas com deficiência. E aí você pode falar auditiva, visual, intelectual. Então, esse eu acho que é uma dica que vale aí para todo mundo. Mas no dia a dia, vamos receber 50 pessoas surdas, tantas pessoas cegas, não tem problema, né? Não é uma coisa tão assim, digamos, na teoria, né? A gente pode usar de uma forma mais tranquila e pensar sempre na inclusão, na comunicação, que é uma outra coisa que a audiodescrição visa hoje, que é a linguagem simples, né? E a gente fala que uma das formas da comunicação acessível é você também democratizar essa comunicação, ela se tornar mais inteligível a todos. Essa é uma outra questão. Fabrício, quer acrescentar alguma coisa também? Não, nessa questão, já dessa preocupação de trazer as pessoas com deficiência, o produtor cultural pode ficar tranquilo, que a gente vai auxiliar também. Às vezes é uma terminologia que não se usa mais, mas isso é tão tranquilo da gente falar, olha, não se usa mais isso aqui, a gente pode falar desse jeito, falamos delicadamente, sem querer ofender ninguém, isso tudo é muito tranquilo, tá? Pode ficar, o produtor cultural pode contar conosco e ficar despreocupado quanto a isso, que a gente vai deixar assim, perfeito e bem
inteligível para todo mundo. E como que as pessoas chegam até vocês? Como que elas encontram vocês? Encontra em todo Endereço na lugar. A gente está no internet, YouTube, site? no Instagram, no Facebook, para todos verem no Instagram. Tem a nossa página Para Todos Rirem, que tem memes e piadas com audiodescrição, né? Tem no YouTube vai ser AD Para Todos Verem, Mari? Para todos verem AD. O AD Para vem Todos depois. Verem AD, a mesma coisa no Facebook. A gente está em todas as redes. E E tem no através. Spotify também, nós temos o podcast Pensar Inclusivo. É isso que eu ia falar. Nós estamos no Pensar Inclusivo, que é o podcast que debate a acessibilidade. E a gente tem os convidados, então dá para conhecer o nosso trabalho também do Carnaval. Para quem tiver interesse, tem um episódio lá só sobre o Carnaval, que o Edgar Jacques, que foi o consultor, nos entrevistou. Tem entrevistas muito interessantes da área cultural, sobre pessoas surdas no trabalho, sobre pessoas também com deficiência visual que trabalham em corporativo, em questões da audiodescrição. Então, é muito legal. Quem quiser conhecer o trabalho, e a gente também está aí à disposição nas redes sociais, no Instagram, vocês podem acompanhar o nosso trabalho. Que papo gostoso! Adorei conversar mais com vocês, adorei conhecer o Para Todos Verem. Tô assim, fiquei muito. Tudo que vocês falaram e a paixão com que vocês transmitiram do trabalho de vocês me deixou muito feliz. Muito obrigada, tenho certeza que vai elucidar e vai clarificar bastante coisa para quem trabalha com projetos culturais. Obrigado, Paula, Prosperidade foi a um todos. prazer. Desculpa, fala, Foi um Fabrício. prazer e parabéns pela atitude. É muito o que falta dessa acessibilidade logo da concepção do projeto. A gente poder falar sobre isso é muito gratificante. Obrigado pela oportunidade. Eu também agradeço e que a gente possa prosperar na inclusão dentro da nossa área cultural. Muito obrigada e que esse papo continue e se estenda aí entre os produtores também. Obrigada, gente. Obrigada.